Olá pessoal, mais um vídeo aqui para o canal Capoeiragem com Mestre. Nesse vídeo a gente vai contextualizar a visão muito do Mestre Pastinha através desse manuscrito, que é o número 2. Tem o número 1 e aqui o número 2, tá legal? Então a gente vai ver a visão do Mestre Pastinha e como a gente deve seguir essa visão em acontecimentos atuais. Quero enaltecer 4 pessoas aqui através desse manuscrito. Óbvio, não esquecendo da pessoa que recebeu esse manuscrito da professora Emília Biancardi, o Gregory Donnelly. Tá legal? Então ele organizou junto com o Fred Abreu. Qual é a primeira pessoa? Mestre Pastinha. Qual é a segunda pessoa? Professora Emília Biancardi. Qual a terceira pessoa? Fred Abreu. E quarta pessoa? Mestre Meinha. Para a gente saber que esses acontecimentos atuais é um retrocesso para a capoeira, tá legal? O relacionamento e todas as conquistas, relacionamentos conquistados e todo o processo de conquistas da capoeira. Falar um pouco sobre a professora Emília Biancardi. Recentemente eu tive na casa dela, juntamente com Flávia, minha esposa, com o professor Carlos Eugênio, mas a gente fala um pouco sobre ela rapidamente, aqui mesmo na visão de Gregory Donnelly. Dona Emília, museóloga por formação, conseguiu esse documento em 1962, provavelmente, quando ela estava desenvolvendo estudos sobre o folclore baiano. No mesmo ano, ela fundou o primeiro grupo folclórico baiano, Viva Bahia, um compromisso que ela tratou com maior seriedade. Nesse ano de 1962, ou seja, nessa década de 60, a época de ouro do Mestre Pastinha. Mestre Pastinha realmente estava com uma relevância muito grande nessa época, na década de 60. Então, a importância dele, a gente vai ver algumas coisas aqui nos manuscritos, e até falado mesmo pelo Mestre Pastinha, né? Escrito pelo Mestre Pastinha. Vou começar aqui pela apresentação, que foi o próprio Gregory Donnelly que fez, tá legal? Quando ele recebeu esses manuscritos das mãos da professora Emília Biancardi. Então a gente já vê aí uma questão de notoriedade da pessoa da professora Emília Biancardi. Foi em 1962. Possivelmente, esses manuscritos foram escritos antes pelo Mestre Pastinha, tá legal? Contudo, nessa mesma época, nos anos 60, Mestre Pastinha, com toda essa relevância, ele foi retirado da academia dele, onde é ali no Pelourinho, onde é o atual restaurante Sesc Senac, ele foi retirado por um órgão público. Quem conseguiu colocá-lo ali foi o Jorge Amado, o escritor Jorge Amado. Então a gente já vê algumas coisas há mais de 50 anos atrás, isso aí foi depois da ida do Mestre Pastinha ao Senegal, tá? Em Dakar, num congresso que ele foi, representar a capoeira Angola lá no Senegal e a capoeira no geral, e logo após ele é retirado do local. Qual a semelhança disso? O que aconteceu agora com o Mestre Meinha? Óbvio, de uma maneira que a gente está vendo aí de muito mais perversa no processo. Então, isso é um retrocesso, o que aconteceu com o Mestre Meinha atualmente. Isso aconteceu com o Mestre Pastinha há mais de 50 anos atrás. E acontecer agora novamente, onde toda a pauta dos capoeiristas está muito mais consolidada, é um retrocesso. Nesse manuscrito do Mestre Pastinha, esse número 2, ele aborda diversos pontos. Espiritualidade, humildade, perseverança, a notoriedade dele, o amadurecimento dos capoeiristas. Vou pegar alguns pontos aqui, alguns trechos desses pontos. Primeiro ele fala assim, ó: assim encorajado, começo a orar com grande impetuosidade. Abram-me o coração cheio de ódio. Meu querido Jesus, faça algo por mim. Pedi a Deus que atendesse meu pedido. Sobre o meu amigo, dá-lhe paz e o ajudai em aceitar a vossa dádiva de paz. Então, o Mestre Pastinha tem uma ligação muito forte com Deus, tá? Então, ele sempre se pegando na ajuda divina, tá? Humildade, ele fala aqui: amigos, essas palavras não me envergonham, é meu remédio, na maneira que eu vivo. Ou seja, ele está se expondo de certa forma, mas ele não se envergonha, isso é a humildade dele. Perseverança, ele fala: não sei por que querem me bloquearem em minha capoeira. Isso aqui eu estou lendo de uma forma fidedigna o que o Mestre Pastinha escreveu, tá? E eu, sempre de pé, afirmando e reafirmando em minha academia. Venha quando quiser, mas não esquecido. Não posso esquecer tudo que meus camaradas me deu como apoio: bondade, compreensão, simpatia, virtude.
Tá legal? Aqui ele fala da notoriedade dele, né? Quem me viu e não me conhece por cinema, televisões, revistas e jornais querem me perdoar, porque aonde eu estiver, onde estiver a capoeiragem e admiradores, alguém radiografará em sua alma o nome do velho Pastinha. Ele fala também sobre o amadurecimento dos capoeiristas. Devemos ter disciplina para fazer sentir o tentador entre nós, capoeiristas que querem ser senhor do orgulho. É rude. Já pensou em tua ambição e teu maior prazer em ser um capoeirista cheio de ódio e pavor? Agora agora o capoeirista é mais espiritualizado e mais consciente como esporte. Tem uma parte desses manuscritos que ele fala sobre o embate que ele tem com alguns capoeiristas, que às vezes querem o subjugar, mas não só são alguns capoeiristas, tá? Tem aqui também a parte do poder público, empresários, porque na década de 60 começou muita onda de shows folclóricos, e o mestre Pastinha era bem requisitado, até mesmo as pessoas iam na academia dele, que era num centro histórico ali, a academia dele, tá legal? Então tem uma parte que ele fala de despeitados, tá? Então, ele fala, o capoeirista, antes de tudo, deve compreender a sua importância, deve zelar pelo seu objetivo, que interesse a coletividade. Então, o que acontece agora, com toda essa reflexão através do mestre Pastinha, o que aconteceu agora com o mestre Meinha, a gente sabe que é um desrespeito do poder público com os capoeiristas. Isso é um retrocesso muito grande. Que a gente está falando aqui da década de 60, quando tira o mestre Pastinha, e como ele repudia isso. Então, o nosso repúdio em relação, óbvio, que aconteceu com a academia com o mestre Meinha. No final aqui, o mestre Pastinha contextualiza em relação à capoeira como luta, mas de uma forma mais plena, não só as cabeçadas, as pernadas, os golpes de mãos. Ele coloca, a capoeira, seja como for, é luta. Se faz mister a sua qualidade no valor espiritual, incentiva e cuida da atividade dos que querem aprender. Os que querem aprender, devem procurar uma academia que lhe dê natural impressão do que é mesmo o ritmo de Angola. Aqui no 7º ponto, que ele elenca alguns, eles falam assim, o capoeirista deve ser educado para não se engrandecer, saber adquirir o valor dado pelo povo. Esse é o diplomado pelo próprio povo. A obrigação de um bom capoeirista, de bom senso coletivo, é o posicionamento dos capoeiras. Uma coisa muito bacana que ele coloca em relação a isso é a união dos capoeiristas. E a gente pode ver claramente como essa conjuntura está acontecendo agora em relação a esse desrespeito que aconteceu lá no Centro Cultural do Mestre Meinha, a coletividade se fortalecendo. E sim, a gente tem que tomar não só essas medidas de forma exemplar nas redes sociais, mas também judicial. Estamos juntos, Mestre Meinha. Aqui o Mestre Pastinha ele já deu a linha para a gente, como o Mestre Bimbo e tantos outros mestres. Vamos nessa. Um abraço, mas aí um vídeo para o canal Capoeiragem com Mestre, com essa ponderação e, óbvio, indignação. E maior é Deus, pequeno sou eu.